Senhores, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui, fanpage de Bombeiro Mesac, os canais aí do Dr. Ronaldo Reis também, no canal aí do escritório, YouTube, pelo YouTube também, Bombeiro Mirim, né? Marcelo, a gente Marcelo está aí com a gente, o Pefari lá também está retransmitindo com a gente. Estamos aí em três canais aí, 3 ou 4 canais. O objetivo dessa live aqui, já estamos chegando, o pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos, pessoal na página Bombeiro Mesac já aderindo aí à nossa live. Compartilhe aí bastante. De antemão, já gostaria de pedir a vocês que compartilhassem bastante essa live aí, todos os seus perfis do Facebook, copie o link também e jogue aí nos grupos de WhatsApp, em todos os canais que você puder, de policiais e bombeiros, de pensionistas também. Compartilhe bastante aí, porque o objetivo dessa live aqui, dessa conversa com o Dr. Ronaldo Reis, é esclarecer alguns pontos em relação à paridade e à GRAM, saber se a GRAM é legal, porque nós tivemos alguns comentários, até já inicio assim, com essa introdução, doutor, sobre alguns posicionamentos de advogados que, eticamente, nós respeitamos, né? Cada um tem uma interpretação, cada um tem uma visão, mas a gente ouviu aí durante essa semana algumas pessoas dizendo assim, esqueçam a GRAM, porque veterano e pensionista não tem direito à GRAM, e a pessoa colocando como uma verdade absoluta, e inclusive fazendo com que outros colegas nossos aí até ficassem em dúvida se a GRAM ela é o direito ou não do inativo, do reformado e da pensionista. E então, diante dessas dúvidas que se formaram aí durante a semana passada, nós convidamos aí o Dr. Ronaldo Reis, que também é um militar, né, e que conhecedor da parte administrativa das corporações militares estaduais, para que, então, esclarecesse do ponto de vista dele se a GRAM é ou não é um direito do nosso veterano, da nossa pensionista. Para corroborar isso, nós tivemos no dia 10 de março um parecer, né, emitido pelo procurador da PGE, né, que ele é um subprocurador, mas ele estava adido à Casa Civil, e ele emitiu um parecer no dia da nossa marcha lá no Palácio Guanabara, pela viabilidade jurídica do anteprojeto que nós apresentamos, né, que obviamente corrige a questão da paridade e inclusão da GRAM. E aí eu quero deixar para vocês aqui, a partir de agora, já tenho recebido aqui na página, na fanpage, já vai chegar algumas perguntas, você pode colocar suas perguntas aí, que o Tenente Marcelo está ali lendo as perguntas, ele está acompanhando aqui a live do Facebook, da fanpage do Mesac, e vai estar lendo aí as perguntas e repassando aqui aquelas que a gente puder responder nesse tempo curto, que é uma live curta, mas que a gente puder responder, que o doutor Ronaldo Reis puder responder, o seu conhecimento técnico, com certeza ele o fará. Ok? Fala aí, doutor. Bom, meu amigo, é um prazer ter aqui você no nosso escritório, né? Eu sou coronel do Corpo de Bombeiros da Reserva, turma de 86, já fui para a Reserva já há algum tempo. Sim. E a gente vem acompanhando desde o ano passado, né, a Lei de Proteção Social dos Militares, no âmbito federal, em que os militares da ativa, né, em geral, eles iriam perder vários direitos, né, o posto acima, contagem de tempo, iriam ter que trabalhar mais. E aí nós vimos que o governo do Estado foi se movimentando, e no final a gente teve a Lei 9537, em que, através de emendas, ela previa a opção da GRAM também para os inativos, né, da gratificação de risco de atividade militar. No entanto, houve o veto do governador e nós, hoje em dia, nós temos esse embate administrativo-judicial de se saber se a GRAM ela é possível ser estendida para os inativos e pensionistas ou não. Tá? Assim, o que o Estado defende, né, o Estado, de acordo com o que nós temos ouvido em termos de declarações, é que não se poderia fazer isso em virtude de que os inativos são regidos pela lei no momento em que eles vão para a inatividade, até uma súmula do STF, até a súmula 359. Isso proibiria que a GRAM fosse estendida. Tá? É como se fosse, então, desculpe interromper, aquela fala que o governador fez lá numa rádio, dizendo assim, quem é do regime antigo não pode querer ir para o regime novo. Exatamente. Isso existe? Exatamente. A súmula ela é bem clara. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se
pela lei vigente, é o tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos para inatividade. Tá? Isso é uma súmula do STF, já antiga. Tá? Só que essa própria súmula ela fala exatamente, ressalvada exceção, revisão prevista em lei. Ou seja, se houve uma revisão, se o sistema de proteção social foi criado e agora todos migraram para o sistema de proteção social, exatamente, inclusive com a contribuição que não é mais previdenciária, passou a ser uma contribuição militar para o novo sistema de proteção social. Então não tem dois grupos, né? Se ele não tivesse vetado o artigo 42, sim, hoje nós poderíamos ter feito a opção que era dada lá no artigo 41, que hoje são os ativos que já reuniram os requisitos até 31 de dezembro de 2021. Então, bastava ele ter deixado aquele artigo 42 em vigor, mas ele preferiu não fazer por motivos que nós conhecemos. A paridade estaria garantida? A paridade estaria garantida, como hoje está garantida para aqueles que estão na atividade, mas já reuniram os requisitos para ir para a inatividade. Ou seja, aqueles que estão no abono permanência. Exatamente. Aqueles que estão no abono permanência, eles podem fazer a opção que não nos foi permitido. Exatamente. Permitido. Tá? Em termos de possibilidades jurídicas, o que mais chama atenção é que a gratificação ela é uma gratificação genérica, né? Diferentemente, por exemplo, da gratificação de mérito especial, antiga pecúnia, que era uma gratificação da pessoa, né? De mérito especial da pessoa, por uma atividade, por um desempenho do militar. Essa gratificação não, ela foi dada de uma forma genérica, você não tem uma razão para ser dada, risco de atividade militar. Mas nós da Reservas e Nativos também atuamos como bombeiros. Nós tivemos em Petrópolis agora, né? O pessoal que foi lá em Petrópolis, que trabalhou lá de uma maneira espetacular, todos inativos. Então, isso aí não seria a justificativa. Então, o Tribunal de Justiça, assim como as instâncias superiores, já tem jurisprudência já pacífica de que uma gratificação genérica, dada sem uma razão, ela configura um aumento disfarçado e deve ser estendida para os inativos e pensionistas. Perfeito, perfeito. Essa questão do risco, a gente tem muito bem, a gente tem falado isso durante o nosso movimento, vocês sabem que nós juntamente com o SOS Bombeiros, o SOS Polícia, né, a comissão da paridade, né, que nós criamos lá no primeiro dia, no primeiro ato, lá no dia 9 de fevereiro, nós acabamos montando ali uma comissão que foi recebida no Palácio. No primeiro momento, só pela cúpula da Polícia Militar e do Bombeiros, só tinham militares, e da Casa Militar também, mas desde o primeiro momento nós sempre colocamos o risco que o ativo ele corre, o inativo também ele corre, não naquela questão de estar fardado ali no serviço, mas simplesmente por portar uma identidade, simplesmente por ser reconhecido na condição de policial militar. Na sua comunidade ele é reconhecido, mesmo estando na atividade. Sim. Todos estando no meu prédio, todo mundo sabe que eu sou governo. Acontece alguma coisa, a gente teve ano passado, inclusive, falecimento de colegas veteranos que adentraram nas enchentes, aí, nos alagamentos, para salvar vidas. Não, é verdade. Então, assim, a gente tem essa questão, e também não cola por quê? Porque foi uma gratificação dada de maneira genérica. Ou seja, recebe o colega que está na ponta lá, fardado, recebe quem trabalha no rancho, recebe quem trabalha no prédio administrativo, recebe quem é guarda-vida, quem é do porto. Ou seja, o que a gente vê hoje é que essa implantação da grama para os ativos, ela configurou um aumento em termos aí de 2 a 6 mil reais brutos a mais do que os inativos. Ou seja, uma diferença considerável. Então, eu acho que se o governador não puder resolver isso, eu não vejo dificuldade em se resolver isso, né, de uma forma que se possa resolver, no âmbito judicial, com certeza nós teremos sucesso. Com certeza teremos sucesso. As ações que nós estamos entrando, nós colocamos uma planilha nessa situação, demonstrando a diferença que há do inativo para o ativo, para que o juiz possa ver isso aí de forma bem detalhada, e a gente coloca exatamente a jurisprudência de que a grana é um aumento genérico e ela deve ser estendida para os inativos e pensionistas. Isso aí é indiscutível. Tá? Como vai ser feito isso pelo judiciário, a gente ainda não tem ainda, porque é um fato, né, muito novo. Então, a gente acredita que logo nós teremos... Inédito, né? Inédito, porque o Rio de Janeiro é o único antes da federação que quebrou a paridade. Ou seja, não está acontecendo isso em lugar nenhum do Brasil. E nós temos outros estados onde foram criadas gratificações bem semelhantes, em que, em todos os casos, o governador reparou a situação, ou o judiciário
deu essa gratificação também para os nativos e pensionistas. O Marinho, ele está perguntando aqui se a ação ela será coletiva ou não, da forma que ele... Exato, a gente recebe muito essa indagação, né? A ação coletiva, há legitimados para fazer ação coletiva, né? Sim. As associações com mais de um ano, que têm legitimidade jurídica para representar seus associados, os deputados estaduais podem entrar com ação coletiva, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Podem se fazer. O que existe é a possibilidade de criar, tanto em mandados de segurança quanto em ações ordinárias, um litisconsórcio, que é a participação de várias pessoas dentro do processo, até às vezes para diminuir custos, essa coisa toda. Mas a ação coletiva ela só pode ser proposta por legitimados bem específicos, né? Como eu falei, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, o deputado e também as associações. Exatamente. Então, ficou claro aí para o Marinho, para todos que estão nos acompanhando por todos os canais, que as ações coletivas são feitas por entidades e órgãos competentes, legitimados, por exemplo, exatamente, legitimados para isso, não por pessoas comuns como eu, você e cidadãos aí comuns. No nosso caso, pode ser feito, então, só para ficar mais claro, uma espécie de consórcio entre exatamente, que o direito chama de litisconsórcio, né? Você pode ter até em algumas ações em até 10 pessoas. Até 10 pessoas? Então pode reunir aí um grupo de 10 veteranos da Polícia Militar que quer fazer junto, eles podem fazer. Exatamente. Um grupo de 10 bombeiros. Aí pode se escolher onde quer entrar, como uma ação ordinária, uma de segurança, como faz. Entendi. E essa aqui eu posso responder, que a Mari, eu acho que está perguntando se quem é da União também recebeu. Né? Quer falar? Pode falar. Na esfera estadual. O sistema de proteção social que estamos tratando aqui, é do sistema de proteção social das forças auxiliares, no caso, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a questão. Então, assim, existem outras pautas que contêm. Mas nesse caso, que a gente está falando, dessa gratificação que nós estamos ligando hoje na MERG, nossas pensionistas federais da União, elas não foram isentas do teto aqui, como as estaduais foram. Tá? Hoje as estaduais elas só pagam a contribuição que está acima do teto. As federais não, tá? Elas as pensionistas se veem, né? Claro, se fala. E ela não tem. E lá na União não foi feita também uma gratificação desse tipo para poder resolver, porque isso já tinha sido resolvido para as Forças Armadas. Né? Não, na verdade, já deixa até aqui um registro de que nós vamos fazer essa luta assim também, pelas pensionistas da União, para que haja então uma equiparação, né? Para que isso seja em âmbito de Brasília para todo o Brasil, não simplesmente para o Rio de Janeiro, porque existe hoje uma condição acontecendo aqui diferenciada em questão do desconto previdenciário acima do teto do INSS. Exatamente. Aqui no Facebook, nós estamos com mais de 60 pessoas aqui agora entrando. Sejam bem-vindos, compartilhem bastante essa live aí. Sei que a gente está no horário do almoço aí, mas dá tempo de você assistir aqui rapidamente essa nossa uma certa entrevista, né? Pode chamar assim de uma entrevista com o coronel doutor Ronaldo Reis, que é advogado. Colocando ali, que lembra do senhor de Vila Isabel, São Gonçalo, Herói, por aí, que lembra do seu passando lá. Deixamos uns amigos lá. Deixou uma história legal. Né? Todo um comandante aqui, que também é um excelente advogado, liberdade e transparência. Se você não tiver dar as saídas possíveis exatamente para que a pessoa, caso ela queira investir
uma ação judicial, ela tenha o melhor possível para poder investir. Né? Isso que é o mais importante. Você tem a melhor informação da melhor fonte possível. Eu gostaria de deixar vocês da são movimentos de lutas, né? Essas marchas de defesa da qualidade da governo, a fiscal judicial. E, inclusive, nesse momento aqui hoje, vai ser o deputado federal que está fazendo e nós trabalhamos foi feito uma greve, né? Exato, a grande é exatamente sobre o governador. Não se pode mudar o regime para ele ficar fora para a atividade. A mudança da greve exatamente. 122 mil para 150. Tudo pode mudar na questão. A gente vê que, com relação a regime, o Tornaldo está falando que não tem impedimento nenhum a questão de mudança da gratificação, colocar a gratificação. Já aconteceu com a Gretchen, pode acontecer com a Gran também. E não existe regime ativo. Todos migraram para o sistema de proteção social. Todos estão no regime só. Exatamente. O regime só que é o sistema de proteção social. Então não tem nada de novo para dizer assim, quem estava lá não pode vir para cá, quem tinha direito lá não pode chegar aquele direito aqui. Claro, porque direito é direito. Basta apenas que o Poder Executivo tenha uma boa vontade de resolver o problema. Exatamente, resolver. A Elizabeth Soares está dizendo aqui que o esposo dela trabalhou por 31 anos, ficou na reserva mais 15 anos até falecer, e é uma injustiça tirar os nossos direitos. Nós concordamos com isso, né? Exatamente. As pensionistas de 2003 a 2019... Eu vou falar disso também da 41. Isso, exatamente. Elas não têm direito à integralidade. A integralidade, tá? Infelizmente, elas não têm esse direito à integralidade. Mas a paridade agora foi dada real para todos os serviços agora ativos. Tá? Então, assim, a paridade vai buscar essa possibilidade. Inclusive, a grana, a gente nem entra nesse aspecto para pensionista, porque a grana a gente entende que ela é um momento disfarçado e a pensionista também. Entendi. Exatamente. Entendi. Tá vendo aí? Você que é pensionista, está acompanhando nossos canais aí, público. Então, aquela pensionista que ela não tem esse direito de verdade e tal, essa discussão por causa da emenda de 2003, emenda constitucional de 2003, ela não precisa ficar preocupada, porque a nossa base jurídica é de que, como foi um aumento disfarçado, um aumento com uma gratificação genérica, tem que ser estendido aos inativos e pensionistas. Sim. A própria Elizabeth mesmo, né, falou aqui que ela é viúva da PM, e, no caso, a pergunta, eu vou ter que entrar na justiça para receber esse direito? Então, assim, acho que essa pergunta aqui é para todo mundo. É uma boa pergunta que a Elizabeth deixou, porque ela acho que contempla a grande parte de veteranos e pensionistas da Polícia Militar do governo. E disse, eu vou ter que entrar na justiça para requerer esse direito? E aí, eu tenho a minha visão, que eu acabei de colocar aqui, que a gente tem 3 frentes hoje, atuantes. 3 frentes. A frente administrativa, da Secretaria de Saúde Especial, que cobra do governo, tem que cobrar dos estados o cumprimento da paridade da lei. Então, esse é o órgão profissional da questão administrativa. A questão política, através dos parlamentares, através da LERJ, através de todos aqueles que apoiam a causa de pensionistas e veteranos, junto numa intermediação ao governador, para que ele mesmo, de uma canetada, resolva, e a questão jurídica, que é onde entra aí o senhor, os demais escritórios. Não estou falando só aqui do doutor Rodrigues, é bom até colocar isso aqui, pessoal, que isso aqui não é, eu estou hoje numa entrevista com ele, mas semana que vem, possivelmente, nós vamos estar entrevistando até um outro advogado também, o tenente Vanderlei também, tem lá pela Polícia Militar o doutor Ivantes, advogados aí todos que estão hoje. Mas é importante por quê? Porque aqui nós estamos deixando para você que você tem toda a liberdade de tomar a decisão por qual desses que nós citamos ou outros, porque nós não estamos aqui
te chamando para você vir com esse ou com esse ou com aquele advogado. Pelo contrário, nós estamos aqui esclarecendo para você que existe um caminho jurídico também e que você pode fazer uma opção de estar de procurar o doutor Paulo Reis, doutor Lepage, doutor Marcelo Queiroz, doutor Vanderlei, doutor Nipane, e tem tantos outros aí que Marcelo Queiroz. A pensionista, a Elizabeth, para responder, é importante que ela tenha um documento chamado exatamente, que ali a gente pode ter um raio-x do que ela tem direito, até ela poder avaliar exatamente se alguma coisa está errada. Né? Quando nós compramos a entidade, a postura de prestação de proventos, e para ela, que vai começar a pensão, a do documento de atualização de pensão. Mas com relação à grana, está errado para todo mundo. Né? Não, essa não tem jeito. Assim, o caminho utilizado pelo Poder Executivo. Nós vimos ontem na Autor de Paula, lá na Câmara dos Deputados, falando, outro deputado não me lembro o nome dele, mas é bem claro, é bem claro. Erro, você tem que constatar esse erro. Né? Se houvesse uma boa vontade, pode ser feito. Claro. Sim, então pode ser feito pelo intermédio do governador. Mas, em paralelo a isso, as ações, elas sobre grana, já estão... Não, na verdade, 100 ações da grana, mais ou menos. Tá? Ainda não tivemos ainda nenhuma decisão. Tá? Entramos com liminares, não conseguimos as liminares, que também seria até justificável, porque trata-se de um assunto muito novo, e dificilmente o juiz daria uma liminar antes de ouvir a outra parte, né, do Estado. E estamos aguardando, assim, eu até divulgar no grupo, assim, que nós tivemos a defesa do Estado nesse juízo. Isso não tem problema, para ver o que o Estado alega em defesa dele. Né? Os outros deputados também. Então, a gente está entrando em discussões, tem o mandado de segurança também, a ação ordinária junto aos juizados fazendários, né? Aquilo que a gente entende que são os canais que a gente pode utilizar para poder defender esses direitos. Mas uma coisa que eu acho que eu poderia perguntar ao senhor, que é que existe uma diferença que uma manda implementar de imediato, sem pagar os atrasados, e a outra... Exatamente. Nós quando nos deparamos com o problema, nós estudamos o problema e, inicialmente, nós entendemos que o mandado de segurança não seria o meio apto para poder reivindicar esse direito, porque o veto do governador ao artigo, depois que seria o ato da autoridade reguladora, ele foi feito foi ao veto do governador, o governador vetou. Então, não haveria, em tese, né, nós temos até uma assunto do STF que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Tá? Essa é a nossa posição. Tá? Como um médico, às vezes vai operar uma pessoa que tem uma posição. E é bom a gente procurar mais de um milhão. Exatamente. Então, a gente entende nesse sentido. Tá? E por isso nós estamos entrando com ações ordinárias junto aos juizados fazendários, onde não há custos e fica até mais fácil, caso a pessoa não tenha condições de poder entrar com esses juizados fazendários. Então, nos juizados fazendários não há custos iniciais? De entrada iniciais, não. Não. Caso haja o recurso, aí pode se estudar a gratuidade de justiça ou o pagamento do recurso. Entendi. E só a inicial pelo escritório. Só a inicial pelo escritório, exatamente. Exatamente. A gente tem feito da maneira melhor possível, o custo mais baixo possível, para poder exatamente as pessoas poderem defender esse direito. Então, quem quiser saber sobre esse custo tem que entrar em contato com o escritório. Isso, da OAB a gente não pode divulgar, inclusive. Então, vocês estão percebendo aí, respondendo até a pergunta do Marinho, ele colocou assim, tem que pagar algum valor isso, mas o valor está sendo bem acessível, porque todos entendem que os veteranos e pensionistas, nesse momento, né, uma dificuldade, porque eles deixaram de ser contemplados, estão passando por dificuldade e há uma demanda até grande. Então, quanto maior a demanda, essa é uma questão até econômica, né? Então, essa é a lei da oferta e da procura. Então, se a gente tem uma grande... Batalha junto. Joga para baixo, pai, pequenininho, ajuda aí os nossos pensionistas, ajuda os nossos veteranos, e eles estão fizeram aí a melhor
proposta possível, que você só vai... Marcelo, o Marcelo está ali nos bastidores, vou deixar aí o telefone do escritório. Deixar o telefone do escritório, deixar o telefone para vocês fazerem contato dentro do escritório e aí tirarem essas dúvidas também. Mas, deixa eu ver se essas aqui já foram. Só tem mais uma pessoa. Essa está. Peraí. Mas Não. São aspectos diferentes, tá? São institutos diferentes. A contribuição militar nativa, como eu falei aqui, por que de você pensar então não teve a redução no contribuição previdenciária. Se até que fosse uma pensionista. Então são institutos diferentes. A classificação de risco de atividade militar, ela foi dada de forma genérica. E isso enseja que ela seja estendida para os nativos e pensionistas. Ponto. Então são institutos diferentes. A contribuição previdenciária hoje, por exemplo, o governador achar por bem isentar os nativos que recebem menos que R$7.000, em nada isso vai afetar, por exemplo, uma redução na contribuição previdenciária, como era antigamente. Né? Antigamente a gente tinha o teto para todos os militares, né? Para aqueles que tinham problemas de saúde, o duplo teto, né? Infelizmente agora o pensionista de 1984 ele tem direito à qualidade e integralidade, tá? Sim. Quer dizer, a partir de 2003 que houve uma mudança profissional que acabou agora. A partir de janeiro de 2022 ela tem a qualidade e integralidade novamente. E para ficar claro, então esse grupo de 2003 a 2019 não tem integralidade. Tá? E a gente, para reverter isso, só uma nova emenda ou uma revogação de emenda. Exatamente. Eu acho que isso foi exatamente uma injustiça muito grande que foi feita. E envolve lá o legislativo, envolve os nossos... envolve os parlamentares. O Marcos Padilha queria te fazer uma pergunta ao doutor Ronaldo Reis, e a pergunta dele é: enfim, quem já tem 30 anos até 31 de dezembro de 2021, quando forem para a reserva, eles irão com o posto acima e a GRAN? O artigo 41 da Lei 937, ele é bem claro. Aqueles que já reuniram os requisitos para inatividade até 31 de dezembro de 2021, ou seja, estão agora no abono permanência, né? Eles podem optar pela GRAN ou pelo posto acima e adicional de inatividade. Está bem expresso na lei. Então, está expresso na lei, mas aí entra aqui a minha questão de luta, né? Eu entendo que o posto acima é um direito adquirido. E essa opção, ela, no nosso entendimento, ela não existe, né? O direito adquirido está lá, ele está na boa permanência, assim como os atuais veteranos, que tem o seu posto acima e tem o seu adicional de inatividade. A gente tem o seguinte: se for ativo sair, a gente tem que não tem nada a ver com isso. Inclusive o posto acima o posto acima não foi revogado. Inclusive, a lei 957 ela coloca que o adicional de inatividade a GRAN são incompatíveis. Mas ela não coloca que o posto acima e a GRAN são incompatíveis. Exatamente. Então, isso é bem... Quer dizer, então, assim, se eles forçarem que tiver a casa 22, que acabou de permanência, então tá, pelo posto acima, ele vai ter o direito de reconhecimento da justiça. Eu acredito que sim, porque assim, se ele reunir os requisitos para ir até 31 de dezembro de 2021, é como você falou, ele já tinha o direito adquirido, já adquiriu esse direito. Tá? Então, eu acho que essa opção que ele vai fazer, primeiramente, ele tem que ver se, eu acho que ele poderia até requerer administrativamente, tá? Se fosse mantido o posto acima. Tá? Mantido. A gente coloca até à disposição para caso a necessidade de fazer o requerimento.
a gente fazer o requerimento. Mas, caso o bombeiro fale, não é incompatível, aí a administração vai ter que mostrar onde está essa incompatibilidade. Então, deixando claro, a lei ela não diz que é incompatível posto acima e grana. Ela diz que é incompatível adicional de natividade e grana. Exatamente. Então, se forçar na barra, o colega que está no permanência, ir para casa, ter que optar em posto acima e grana, ele vai poder fazer um requerimento. E se pedir um requerimento administrativo, Ele pode fazer o judiciário, porque as instituições, tanto Polícia Militar quanto Polícia Militar, ela vai ter que provar onde é que está escrito que não pode acumular posto acima do grana. Exatamente, ela tem que justificar porque não vai dar. Eu não posso te dar por isso. Até porque não tem essa Não, porque esse a lei, princípio. inclusive, ela contempla um caso em que o imposto acima não sai. Sem ser isso, com relação. Ele ganha o posto acima do grau e a superior. Né? O subtenente ganha o de primeiro tenente, o sargento ganha de segundo tenente. Esse caso específico da lei vai continuar com o grau superior dele. Está na lei. Está na lei, ou seja, então se reformado por doença, acidente de serviço ou com relação de causa e efeito, não vale para ele vai ter grande imposto acima. Vai ter grande imposto acima. Então, assim, eu não vejo incompatibilidade nenhuma. Não tem incompatibilidade. Isso é muito importante deixar isso registrado aí, pessoal. Importante. Mais alguma... isso aqui. A grana também vai ser incorporada para imposto de renda. Sim. Essa foi uma grande jogada do Poder Executivo, né? O adicional da natividade. O auxílio energia também não é dado. E a grana. Deu com uma mão, tirou com duas. Entendeu? Então, aumentando a base de cálculo do imposto de renda, ele está arrecadando mais. Então, se tem uma alíquota maior hoje para o veterano, porque ele paga 10,5% do tudo. Ele paga 10,5% do vai tirar só o adicional de natividade, né, dessa base de cálculo. Tem uma grana que ela é tributada também pelo imposto de renda, pela por isso que assim, militar. O nosso escritório preferiu sempre fazer uma simulação para os clientes que entraram com a gente, exatamente da pior maneira possível. Tá? Pessoal, eu estou juiz aqui, nós queremos a grana. Caso o juiz queira, a gente faz o total, vai querer implantar a grana e retirar o custo acima. Então, a parte menor aumento do ou seja, o imposto de renda, a grana incidindo no imposto de renda e isso é muito importante. Isso a gente vai compartilhar que mesmo sendo uma grana tributada pelo imposto de renda, pela Previdência, que no caso agora é a contribuição militar, ela é ainda mais assim válida para é mais vantajosa para o veterano inativo do que o auxiliar condicional de atividade. Mas assim, exatamente. Porque eu só posso entender que pode ser de uma maneira maldosa por alguém que de repente está até próximo ao governo, mas que não quer mais vê-lo sentado na cadeira. Mas eu espero que essa situação cesse. Mas, de uma maneira, então, bem clara, para os setores do governo agora, que dizem que o impacto financeiro é muito alto, que não dá para colocar grana para o veterano, porque o impacto é absurdo e o governo não vai conseguir arcar, tem uma contribuição militar que agora é sobre o bruto e que vai aumentar. Exatamente. E que vai aumentar. Se o senhor der a grana para o veterano, ele vai pagar mais contribuição militar. Se o senhor der a grana para o veterano, ele vai pagar mais imposto de renda. Importante, o imposto de renda de todos os servidores públicos do Estado do Rio, ativos, inativos e pensionistas, reverte para o próprio Estado do Rio de Janeiro. Ele não vai para a União. Isso está na Constituição. Ouviu isso? O imposto de renda que desconta no teu contra-cheque, ele não vai para Brasília, ele não vai para a União. Ele fica aqui no Estado do Rio de Janeiro, vai ser pelo Estado. Então, como que o governo vai dizer que não tem dinheiro, que é um impacto financeiro muito absurdo, muito grande, dar a grana para o veterano, se o veterano já está contribuindo uma coisa que não contribuía antes, que é uma dos vencimentos praticamente, A população previdenciária agora ela só tinha aumentou muito. Eu tenho um amigo da minha turma, que hoje ele é cadeirante, um acidente,
ele pagava uma média de 400 e poucos reais, 480, Isso eu está acho pagando uma 900 e poucos reais. que a pessoa, quando mais ela está precisando, esperando dela, eu já ia em 2019, a pessoa não pagava nada, e agora pagando R$ 6. Então, o Estado, praticamente, arrecadando o dinheiro que fica aqui no Estado, ele não está fazendo nessa conta ainda se a grana entrar, ela tira o adicional da atividade, ou seja, ele não vai gastar com o pagamento desse adicional da atividade. No final das contas, o que fica. Inclusive, o Estado está com caixa, né? A corrida da SEDAI, com aí os royalties do petróleo, etc. O Estado do Rio de Janeiro está melhorando a situação. Tá? Eu acho que é o momento que o governo tem para ele exatamente dar o valor ao ativo, que é nacionalista. É a época em que a gente começa a ter problema de saúde, né? É a época que ele precisa comprar remédio, é a vida, o filho precisa. Então, é necessário que nesse momento é que o Estado, que o militar precisa mais do Estado. Sim. E eu fiz uma pergunta ali que não chegou nem aqui para mim, mas eu consegui visualizar pela tela do aparelho, que diz que. Olha a pergunta, né? Porque tu vê que às vezes as dúvidas surgem e alguém perguntou assim: se a grana vier para mim, eu vou continuar com a minha greve de 150, que foi registrada agora? Uma coisa são artigos diferentes da lei. Pô, é a mesma coisa da Constituição do Estado Nativo. Estão em artigos diferentes. São diferentes. Problema, não tem conflito nenhum. Não há nenhum tipo de problema nesse sentido. Se o governador tivesse um pouco mais de boa vontade, eu acho que esse problema seria resolvido facilmente. Vocês têm ido lá, levado. Mas ele se continuar a bater, como eu falei, na súmula 359, não. A gente sabe. O maior exemplo, foi registrado agora. E aí? Sim, mas hoje nós tivemos uma boa notícia, tá, pessoal? Vou deixar isso registrado aqui nessa live também, compartilha aí bastante, joga nos grupos. Nós tivemos uma boa notícia hoje, já uma ligação. Até segunda-feira, um novo documento. Nós estamos fazendo ali uma explicação bem técnica, inclusive bastante. Que abre até segunda-feira. Mas essa segunda-feira, a data que ainda vai se confirmar, não temos a data. Que o governador vai nos receber. E ele hoje se comprometeu junto ao deputado a nos receber. Então, definimos ali uma questão de solução. Porque ele foi levado a erro, foi levado a acreditar que não tem solução viável nem do aspecto jurídico. É importante falar isso, porque ele usa aí a súmula, né? Exatamente. A súmula 359. Ele usa a súmula 359 para dizer que veteranos estão em outro regime. Nós temos um parecer que é processo que nós temos na pesquisa do Estado. Então, tanto que eu fiquei sabendo de um dos processos passando que ele autorizou esse que na Copa não se manifestou e perdeu o prazo. Porque está se manifestando porque ela já tem que aparecer lá. Para que se manifesta agora contrário? Seria bem difícil ela fazer um parecer novo que fosse contrário, né? Então, muito difícil, né? Complicado. Muito difícil. Porque a gente tem um parecer já pela viabilidade jurídica através do subprocurador aditido na Casa Civil. Do Felipe. Assim, infelizmente, esse veto ao artigo 42, a não implantação da lei para os nativos, para mim foi uma aberração. Né? Uma aberração que a gente não tem motivo. Sim. E essa é a declaração. Esse
situação e deveria resolver. Porque tem que pontuar. Vereador, fica aqui, eu sei que essa nossa live, nossos vídeos chegam até o Palácio, então que se registre, ouça o outro lado, que essa construção feita pelo deputado Paulo se cumprir, que a gente consiga nos próximos apresentar do outro lado uma possibilidade de solução, porque a gente não está querendo perder o problema, a gente pode questão adeptos da teoria do caos, né? Quanto pior, melhor. A gente quer arrastar isso até isso. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o voto, dizendo assim, vamos arrastar isso até outubro, porque isso aí é o nosso é a nossa bandeira de eleição. Não, pelo contrário. Eu quero a resolução. Se a grana sair hoje, eu vou dar uma ficar feliz, vou agradecer a Deus, porque eu sei que 100 mil famílias, mais ou menos, né? Pode dizer assim, ou mais de 100 mil famílias estarão sendo que é justo para se chamar assim. Parece até uma tradição, mas a gente sabe que tem muita coisa injusta. Você tem uma lei para ser justa. Mas é um direito que o nosso governo tem. Inclusive, a Sul Feitosa, ela colocou aqui, meu irmão é especial, recebe pensão desde setembro de 2004. Estou brigando pela paridade dele. Posso ter esperança? Sim, claro. Como eu falei, a GRAN é uma classificação genérica dada de forma indistinta para os militares ativos e ela tem que ser estendida para os inativos. Ele é pensionista. Tem que chegar na pensionista, tem que chegar no irmão dela. Exatamente. Isso aí é o que a gente coloca aí para os pensionistas independentes. Eu tenho aqui boa tarde, passei para a RR em 2015, só agora fica de ajustar minha Gretchen, 145 para 150. O que eu devo fazer? Pelo que parece que você está perguntando sobre os atrasados, né? A gente entende que o pessoal que requereu o reajuste da Gretchen anteriormente, eles têm direito a esse reajuste a partir do requerimento, tá? Então, em termos de prescrição quinquenal dos 5 últimos anos, a gente entende que é possível se tentar junto ao judiciário, desde que ele foi para a reserva com limite de 5 anos, que é a prescrição para a Fazenda Pública. Tá? Então ele pode botar esse grande X. Exatamente, pode contar. Se ele tem o direito ao requerimento, se ele fez um requerimento com o bombeiro anteriormente, muitos, o bombeiro PM, né? O bombeiro pagou administrativamente esse valor a muitos aí, valores até altos. Ele tem esse direito tranquilamente. Tá? Mas se não fez o requerimento, se ele é um caminho viável. Lembrando sempre que o judiciário, infelizmente, né, até fazendo aqui um desabafo para os clientes, né, o judiciário do Carioca ele aumentou suas taxas de emolumentos, né, as custas judiciais, né, a taxa judiciária básica, né, de 2% para 3%. Infelizmente, a justiça ela tem sido extremamente lenta, o judiciário do Carioca, né, do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente até coloca isso aqui para as pessoas que estão assistindo possam tomar. A gente toma as providências de tua mesa, com sinceridade, tudo, né? Nosso processo, estamos sempre lá em cima, vendo, certo? Agora com o balcão virtual ficou até mais fácil, mas infelizmente o processo está muito lento. Então, aquilo que o bombeiro e o PM e a pensionista puder tentar resolver de forma administrativa, vai tentar trabalhar com a ferramenta. Não, claro, não, justo. Não, claro, o que puder, olha só. Apenas essa, tá? Acho que está dizendo que se puder, o máximo que puder. Um entendimento, nem administrativo, nem político, aí entra infelizmente, hoje em dia, por exemplo, os que o Estado paga para aquele que está litigando é até, em espécie, até 20 salários mínimos. Sim. Dá 24.640. Acima disso é precatório. Então, se a pessoa vai lá e pede reajuste, a greve, vai receber esse montante integral. Na justiça, ela iria receber, vamos dizer, 40 mil, ela ia receber precatório. Então, vale mais a pena se tentar primeiramente o requerimento administrativo, esgotar isso aí. Porque na justiça, os atrasados da greve vem tudo no administrativo, lá no requerimento, no bombeiro ou na PM, ele recebe tudo de uma vez. Na justiça, até 20 salários mínimos.
em espécie. Em Depois espécie. em precatório. O que passar disso, precatório. precatório. E aí, precatório, colocando aí na lentidão da justiça. precatório, eu posso falar, né? Demora Exatamente. muito. Agora nós temos a técnica de explicatórios ainda que tem algumas exceções, ainda vai demorar um pouco mais. Faz o parcelamento aí. Mas às vezes, como eu te falei, a justiça é o último caminho. Sim. A gente tem vários exemplos aí no passado, né? A pecúnia, Sim. etc., que só foi conseguida através da justiça. Sim, porque é como a gente está falando. Esgotar, acho que essa palavra é legal, né? Esgotou a questão administrativa. Aliás, isso é tão caminho que a gente sempre orientava, né? Desde mais nova, a gente que tem um certo tempo aí de décadas de trabalho, de serviço, da corporação, a gente sempre dizia, ó, justiça. Justiça. E sem falar da questão administrativa, é o direito. São setores diferentes, administrativos, nada. Assim, se eu entrar com a notícia com a grana, o governador vai dar, eu vou perder depois. Não. Na hora que o governador dá, vai ser dado. Mesmo daquele que está na justiça, só que vai fazer atrasado desde o momento em que ele propôs a ação. A aula está colocando ali que reformado por invalidez também é imediato superior. E a grana. Mas exatamente. Os reformados. Exatamente. Ele quebrou a vaidade com os reformados, porque os reformados de ontem coisa assim não estiver. Poxa, assim, eles estão tendo, né? O reformado por doença, ele continua tendo, pela lei do 279, ele continua tendo o grau hierárquico superior. Chegou até 2021. E o pior para aquele que é reformado por doença é que antes a contribuição previdenciária dele era o bruto menos a aumentou pra caramba, porque é o bruto menos a adicional. Como eu te falei, para mim, nada de era grana, e ainda fazendo adicional. Apesar que fui reformado como cabo, né? Soldo de sargento. Minha auxílio de eletricidade está vindo 20%. Alguns amigos falam que é para ser 25%. Tem como aumentar? Minha família o adicional de natividade, a base de cálculo dele é do efetivo serviço dele mais do efetivo. Tá? Então ele não conta tempo de INSS. No caso eu dele, tenho 32. 20%, né? Por conta do tempo que ele trabalhou. Exatamente. 25% é para 30 anos, né? 20% ele trabalhou menos de 30 anos, como eu te falei. Tempo efetivo de bombeiro, né? Ou de PM, e tempo fictício que ele tenha utilizado. Tá? Então, ele fala assim, eu tenho 34 anos. Para a contagem na rua. O tempo fictício, vocês sabem. É uma licença prévia que ele botou em tudo. Desculpe, Forças Armadas por acaso. E o tempo de Forças Armadas, que também entraram como tempo também fictício. Né? Então, assim, nesse caso aí, fica claro que o seu adicional de atividade de 20% não se refere a. Foi informado, se como acho que eu sei daqui o Gerson colocou aqui. Que tal reunir os veteranos no palácio e acampar lá no local até resolver? Então, já está, né? Aí para até que se resolva. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos veteranos e pensionistas. A gente tem uma tropa, né? Ela não é como os ativos. Estou colocando até aqui para o do Reis. Nesse momento, os veteranos e pensionistas estão no momento onde mais precisa do recurso, exatamente por uma questão de saúde, de mais educação. Então, assim, a nova experiência de acampamento muito desgastante. Foi na porta da LED de 53 dias. E eu falo para você. Foi fácil, só saí.
Sem exagero, vai veteranos e pensionistas lá, que representam 100 mil famílias. Então, é isso que nós estamos colocando aqui nas reuniões que a gente vai com os parlamentares e com o próprio governador. A gente está colocando para ele, olha, temos essa marcha aqui. Olha quantas pessoas o senhor está deixando de atender. Olha quantas famílias. E isso já está posto. O governo já está atento. O governo já sabe do mal que ele nos fez. Ele já sabe. O governador já tem ciência do problema. E agora nós estamos discutindo uma solução. E a solução passa por toda essa construção jurídica. Em relação aos atos e protestos e manifestações, o que eu posso dizer para vocês aqui, já deixar registrado todos os nossos canais aqui que estão nos assistindo, é através da agenda do governo. Podem lá em Bom Jardim, o governo tinha 3 eventos, não foi no primeiro, não foi no segundo, e disse que no terceiro ele passou rápido. Por quê? Porque existia um grupo aí de veteranos pensionistas indo atrás em todas as agendas, protestando e gritando paridade já, grão para todos. Aconteceu isso aconteceu isso em Arraial do Cabo, aconteceu em várias cidades, onde o governo tem hoje uma inauguração para fazer, o grupo de veteranos e pensionistas vai atrás. E isso, para mim, eu queria deixar isso claro aqui registrado, não é o objetivo dessa live aqui, mas é a estratégia de movimento de luta que nós estamos mantendo durante esse período. O grupo da cidade vai até a agenda do governador e grita lá para eles, queremos a paridade, queremos a grana para todos. E nós, da comissão, apresentamos a solução o tempo todo. E aí, vamos ver até onde essa corda vai esticar. Ok? Voltando aí, tem uma pergunta? Tem só aqui a questão da grana conseguida pelo judiciário, nesse caso será mantida adicional. Não, é possível ser a grana condicionada na atividade, tá? Isso aqui, a grana ela substitui o auxílio moradia e, por consequência, ela substitui o adicional na atividade. Sim. E como é o processo administrativo, é requerimento. Da pensionista, acho que ela é pensionista, é na dívida. DVP agora da Polícia Militar. E a questão do DAP, né? Sem esquecer que é importante sempre ter um DAP, que instituições, né? Exatamente. Agora foi criado um novo órgão para gerenciar a proteção social dos militares, inclusive. Foi mais um detalhezinho, se você for dar uma olhadinha na lei, isso passa desapercebido, 2% da folha dos são utilizados para bancar o sistema. Ou seja, além de tudo, o sistema com 2%. Exatamente, toda a folha. Então, se a folha for 100 milhões, nós temos lá 2 milhões que são dados lá para esse órgão que vai administrar da onde vai partir os próximos dados, no caso. Exatamente. Forma de vida, a folha vai ser feita dessa forma também. Sim, a folha também. E o Rio Previdência, ele não está atendendo, porque ele não tem mais o que fazer mesmo. O Rio Previdência, ele parou de atuar em 31 de dezembro de 2021. Fazendo porque ainda não tem esse órgão está estruturado. É uma transição. Mas toda a folha de pagamento que tem. Aí, aqui, é uma pergunta que não tem muita relação com o que a gente está fazendo, mas vem em relação ao posto acima, só temos na carteira. Não seria o caso disso também com o posto essa questão da carteira é uma tá? E pede para se considerar. A identidade da esposa, identidade da casa-filha tem, o filho dependente tem, inclusive no contra-cheque. Não vejo o problema se colocar lá, segundo tenente, lei tal. Mas porque no efeito a gente não tem. Ou seja, você entendeu bem. Tem que querer administrativamente, vamos ver o que o bombeiro PM fala. O posto que o veterano tem na passagem, mas na atividade. O subtenente, o subtenente, né? O major também, o coronel. Registrado agora o posto acima, só na identidade.
mas se o dependente não fazer, recebe, não pode fazer a identidade com o grau hierárquico que está colocado ali. Nem fazendo isso, nem ele regulamentou, né? Aí, o cara vai